Livro de Gálatas. Livro de Gálatas. O tema da mensagem de hoje é: vença a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito importante que você pegue tudo que vai ser dito aqui hoje, tudo que vai ser tratado, que você guarde no seu coração. Não deixe nada tirar sua atenção, porque hoje eu vou estar tratando do maior motivo das pessoas terem uma vida derrotada, uma vida fracassada. O maior motivo pelo qual as coisas não dão certo. E como é que é isso, pastor? Vou estar te explicando em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. E está na Bíblia, pastor? Isso está. Está na Bíblia. O motivo pelo qual as pessoas sofrem, o motivo pelo qual as pessoas têm uma vida fracassada, uma vida derrotada. E se a Bíblia diz como que faz para ter uma vida fracassada, ela também fala como faz para ter uma vida bem-sucedida. Hoje nós vamos estar falando sobre salvação, sobre a sua vida. E quando se trata da nossa vida, se trata do nosso bem maior, sim ou não? A sua vida não é o que você tem de maior na vida, né? Nessa vida, não é? Tanto que quando você perde a vida, você perdeu o quê? Tudo. É? Então, abra a sua vida em Gálatas 5, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito. E você observa comigo que espírito aqui é com E maiúsculo, se tratando do espírito de quem? Espírito de Deus. É? E aí ele fala mais: e não cumprireis as concupiscências da carne. Para quem não entende essa palavra concupiscência, nós sabemos que são desejos, certo? Desejo carnal, concupiscências da carne, desejos da carne, certo? É só até aqui, é só um versículo, nós vamos estar tratando sobre ele. Paulo, quando escreveu a igreja de Galácia, ali aos Gálatas, ele sabia que estava havendo muitos conflitos, muitos problemas naquela região, problemas carnais, de origem carnal, certo? E ele passou uma exortação que é um ensinamento, é um conselho, é uma orientação. Ele disse: olha, eu vos exorto que andem em espírito. E aí talvez você está aqui, você está me ouvindo, você diz assim: pastor Thomas, o que seria andar em espírito? Andar em espírito é você andar segundo os pensamentos de Deus, é você andar na direção de Deus, é andar segundo princípios da palavra de Deus. Isso é andar em espírito. E o que é andar segundo a carne? É só seguir seu coração, amigo. Tem gente que diz assim: quer ser feliz? Siga seu coração. O seu coração sabe o que é melhor para você. Mentira. Quem sabe o que é melhor para mim e para você é o Espírito Santo de Deus, amém? Ele é que sabe o que é melhor para mim e para você. O nosso coração, no sentido figurado, é feito de carne, certo? Então, nós não podemos dar lugar à carne. Nós precisamos seguir na direção do Espírito. Então, hoje, se você for parar na rua e alguém te perguntar o que é andar em Espírito, agora você sabe. É andar segundo a vontade de Deus. Não segundo as suas emoções, segundo os seus desejos, mas segundo a carne. Não segundo a carne, né? E aqui em Gálatas, você está vendo Paulo falando e exortando a igreja o quanto que era importante eles obedecerem a palavra de Deus. E não viver segundo o momento, e não viver segundo a emoção, mas viver segundo o Espírito Santo de Deus. E eu trouxe aqui 2 pontos que eu quero estar tratando com vocês com respeito a esse texto. Eu espero que Deus possa te dar uma direção, que Deus venha te dar uma saída através desse texto que nós estamos estudando hoje, tá bom? O primeiro ponto que eu quero tratar com você é: do que se queixa o homem? A Bíblia fala lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, essa referência da qual estou lendo. Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. E outra palavra que eu estou querendo estudar com você, que você possa entender, é que a nossa vida, ela é baseada naquilo que nós escolhemos, naquilo que nós decidimos. E muitas das coisas que eu e você reclamamos hoje, muitas das coisas que eu e você, nós murmuramos, nos lastimamos hoje, são de escolhas que nós mesmos fizemos. Decisões que nós mesmos tomamos. Então eu e você temos que tomar muito cuidado na decisão, na hora da emoção. Principalmente no que se diz respeito à salvação. Olha para mim, preste atenção. A sua salvação é o bem mais importante que você tem. Aleluia! E muitos estão trocando a salvação por um momento. Muitos estão trocando a salvação pela emoção. Deixa eu dizer para você, o inimigo ele sabe mais do que você mesmo os teus pontos fracos. O inimigo sabe mais do que você mesmo as suas fraquezas. Ele te estuda desde o primeiro dia que você pisou o pé no chão. Ele não é nascido agora, ele já tem milhões de anos. Então ele entende o que é o ser humano, ele sabe onde está o ponto fraco. E sabendo disso, ele vai investir pesado naquilo que te derruba, naquilo que te abate.
naquilo que te faz desanimar, naquilo que te faz cansar. Uma vez eu ouvi o espírito maligno manifestado dizendo assim: eu não preciso derrubar ela hoje, eu não preciso derrubar ele hoje, eu só preciso vencer ela no cansaço. Não tem problema se levar 10, 20 anos, um dia eu pego ela. Aí você vê homens e mulheres de Deus que outrora estavam em vida, andando em espírito, agora seguindo o caminho do coração, andando segundo a carne. Por quê? Porque o tempo, queridos, muito cuidado com o tempo. Hoje está aceso, fervoroso, amanhã pode estar desanimado, frio, abatido, se não houver a manutenção da sua vida com Deus hoje. Então, escuta isso. Os acomodados de hoje são os desviados de amanhã. Se você está deixando de orar hoje, se você está deixando de ler a Bíblia hoje, se você está focando nas coisas do mundo hoje, se você está deixando de ter vida com Deus hoje, você é o desviado de amanhã. Porque, para você ter uma ideia, quando você vê um homem de Deus cair, quando você vê uma mulher de Deus cair, ele não caiu hoje não, ele já estava caído. Só que para se manifestar o pecado leva um tempo, para se manifestar o pecado leva um momento. E aí você olha hoje para esse texto e você vê uma luz. Por quê? Porque quando Paulo está dizendo andar em espírito, ele está dando aqui a chave para quem quer permanecer na fé. Ele está dando a chave para quem quer permanecer no caminho do Senhor. Quem aqui quer permanecer na presença de Deus até o fim da sua vida? Você quer permanecer? Então ande em espírito. A nossa vida é o resultado de nossas escolhas. E eu quero tratar isso aqui com você, por quê? Porque o tema da mensagem é vença a si mesmo. Tem gente que ela nem entrou em campo, ela já perdeu o jogo. Como assim, pastor? Ela nem entrou na batalha, ela já perdeu a luta. Por quê? Porque tem escolhas que eu e você tomamos que nós perdemos para nós mesmos. Quando éramos para agir segundo o Espírito, agimos segundo a emoção, segundo a carne. Você quer ver um ponto? Quando a Shopee, o Mercado Livre, te libera crédito. Amor, ixi, tem R$1.000 de crédito para mim aqui, a Shopee liberou. Aí a emoção fala o quê? Quando a pessoa passa do lado da tua esposa e diz assim: nossa, que mulher espetacular na tua frente. Quando você vê aquele bolo de dinheiro assim no chão e a pessoa que perdeu assim de costa na frente assim, e ela caminhando sem perceber que caiu a carteira com o bolo de dinheiro no chão, aí a emoção o quê? A carne pega, ninguém está vendo. Isso sem contar os deslizes e as fraquezas quando se trata de celular, rede social, né? Momentos você a sós. Então, aqui fica a palavra dessa noite. Muito cuidado com as escolhas que você vem tomando. Muito cuidado com as decisões que você vem tomando. Por quê? Porque a sua vida é o resultado das suas escolhas. Não tem criança aqui, você é adulto, você sabe. E a salvação é individual, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Eu e você que decidimos o que nós queremos. Se queremos ser salvos, ou se queremos colocar nossa salvação o quê? A perder. Então, eu vinha pedindo a Deus uma palavra para ministrar com vocês, e o Senhor falou no meu coração: filho, eu quero um povo vitorioso, eu quero um povo vencedor. Só que o meu povo está perdendo para ele mesmo, para eles mesmos, para o sentimento deles, para a emoção deles. O momento que era para você ficar calado, aí você falou, você abriu a boca, você foi ignorante, você foi agressivo. O momento que era para você ter usado de sabedoria, com inteligência, mas não, no momento da euforia, da emoção, você foi lá e fez. Você não soube ter paciência, esperar o tempo certo, o momento de Deus. E aí quando a gente coloca como diz, os burros, jumento na frente da carroça, ou a carroça na frente dos burros, o que acontece? Dá tudo errado. E aí a gente perde para nós mesmos antes mesmo de entrar na batalha. É como aqui eu já falei para vocês, quando um dia tua esposa chegar para você e disser assim: vem cá, era você que estava assim, 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 assim? Porque quando a mulher já vem com esse tipo de informação, ela já tirou foto, ela já tem selfie de você, ela já tem status, ela já tem tudo certinho, ela já está sabendo de tudo. Então a escolha que você toma daqui para frente, a decisão que você toma daqui para frente, é um orgulho, é uma satisfação, é uma alegria que você terá lá na frente, ou pode ser uma tristeza ou uma decepção. Quem está entendendo até aqui? E esse é um dos pontos que as pessoas fracassam. E esse é um dos pontos que as pessoas perdem a sua salvação. Elas trocam o que é eterno por algo que é um momento. Elas trocam algo que é eternidade por algo que dura poucos segundos. E o inimigo quer pegar você na fraqueza. Ele quer pegar você na covardia. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que te faz desanimar. Ele sabe o que você... Ele sabe se você está no espírito ou se você está na carne. Ele sabe. Ele sabe se você está andando com a fé inteligente ou com a fé emocional. A fé emocional é aquela que te faz jogar no jogo do tigrinho. A fé emocional é aquela que te faz jogar no jogo do bicho.
A fé emocional, essa é uma fé que depende da sorte. A fé inteligente é aquela que faz você andar em espírito. É aquela que depende somente, exclusivamente da palavra de Deus para se cumprir. Essa é a fé inteligente. Ela não depende da palavra do médico, da palavra do advogado, da palavra do homem. Ela só depende de uma palavra. A palavra que vem do alto. Você compreende isso? Então, escolhas baseadas na fé inteligente muda tudo. Se você quer ter um bom casamento, se você quer ter uma vida financeira abençoada, se você quer ter uma saúde abençoada, se você quer ter sua salvação em dia, faça a prática da fé inteligente. A fé inteligente é aquela que é baseada na palavra de Deus. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, é como aqui a diaconisa estava falando. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, tem que ser meditando. Meditando segundo a palavra de Deus. Meditar não é ler, pessoal. Ler, eu já li a Bíblia, já indo e voltando. Ler. Meditar é num versículo só, você ter direção com a semana toda. Quem aqui já teve essa experiência de um versículo impactar a tua vida e mudar muita coisa na tua vida? Então isso é meditar, é sentar, parar e dizer o que Deus quer falar comigo, o que eu tiro de Deus para mim aqui. Isso é uma fé inteligente, isso é basear a vida na palavra de Deus. E, acima de tudo, eu e você temos que nos posicionar. Agora eu quero que você preste muita atenção. Se posicionar no quê, pastor? Se posicionar porque, para você vencer a si mesmo, você tem que, acima de tudo, ser uma pessoa decidida. E Jesus ensinou isso. Você sabia que Jesus ensinou a gente a ser bem definido no que a gente quer? Pega a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 37. Olha só o que aqui diz a palavra do Senhor. Seja, porém, o vosso falar, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim e não, não. Porque o que passar disto é procedência do quê? Do quê? Do maligno. Procedência do mal. Então eu e você temos que ter uma fé bem definida. Precisamos ser bem definidos no que queremos. Isso é posicionamento, isso é saber se posicionar. Você tem que saber o que você quer. Você quer andar em espírito ou você quer andar nas concupiscências da carne? Porque cada um vai colher o fruto da sua escolha. E a salvação, ela se baseia naquilo que você define para você. É o seu posicionamento. O diabo sabe quem aqui está posicionado e quem não está. O Espírito Santo também. Não existe em cima do muro com Deus. Ou você põe Deus em primeiro lugar ou não põe. Ou Deus está em primeiro lugar ou não está. Isso é posicionamento. É sim, sim e não, não. Em 1 João 2,17 fala sobre a questão de você não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque o que há no mundo são concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. E aí no versículo 17 de 1 João, vai dizer que, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Posso ouvir glória a Deus? Pastor, então por que o senhor está dizendo isso? Porque o segredo para mim, para você permanecer até o fim, é fazer a vontade de Deus. Só que existe essa luta todos os dias entre a carne e o espírito. A sua carne, ela só quer fazer o que o espírito não quer. A sua carne, ela não quer te trazer para perto de Deus. A sua carne, ela quer te afastar dos caminhos de Deus. A emoção sempre vai tender para o lado mais fácil, para as coisas mais fáceis. E tudo que Deus quer que você ande em espírito, e nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Mas Deus quer que você ande em espírito. E para você permanecer até o fim, aí só fazendo a vontade de Deus. Só fazendo a vontade de Deus. E aí, para você fazer a vontade de Deus, você precisa vencer a você mesmo. E aqui vai a primeira ferramenta que eu quero te dar. Vença hoje. Tem gente que ela está preocupada em vencer todos os pecados de uma vez. Ela está preocupada em vencer na vida de uma vez. Eu posso ser sincero com você? É mais fácil você vencer no mundo físico do que no mundo espiritual. Porque o mundo físico se resolve com as coisas físicas. O mundo espiritual se discerne com coisas espirituais. E para ser mundano é fácil. Para viver com as coisas do mundo é fácil. O mundo brilha, igreja. O mundo brilha. E se você disser que o pecado não é gostoso, você está mentindo porque é gostoso. Pecar é gostoso. A carne ama. Mas andar no Espírito, viver uma vida de comunhão com Deus, de santidade,
Isso é uma renúncia todos os dias. O problema é que eu e você queremos vencer tudo de uma vez. E eu sou sincero com você. Se você não conseguir vencer a você mesmo, como que você vai ser salvo e vencer na vida? E eu já digo, vencer na vida é até fácil. Você ser bem sucedido, ganhar dinheiro, é mais fácil do que ser salvo. Tanto que a Bíblia diz que a porta do mundo é o quê? Larga. E a porta que conduz à salvação é o quê? Estreita. Então, para ser bem sucedido, para brilhar, para ser luz das trevas no mundo, é fácil. Agora, ser salvo, aí é outro patamar. Aí você, para ser salvo, começa por que porta? Vencendo você mesmo. Deixa eu te perguntar, o que está te afastando da presença de Deus? O que tem tirado a presença de Deus da tua vida? Porque você pode aparentar para mim ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas o Espírito Santo sabe se você está bem ou não. O Espírito Santo sabe aonde você vem deixando a desejar, aonde você tem se entregado, os pontos que você tem sido fraco e você tem se rendido. É tanto que ele sabe que ele me deu essa palavra para mim hoje dizer para você: é hora de se levantar, é hora de se erguer espiritualmente. Precisando de uma aguinha aqui, gente. Olha, Deus, para você permanecer até o fim, o primeiro passo é você vencer a si mesmo. E para você vencer a si mesmo, você tem que ter em detalhes o que está te afastando do Senhor. Sabe o que é triste? É ver você aqui, ouvindo essa palavra, e por não se posicionar, por não tomar uma decisão de salvação, sair daqui perdido. É triste. É triste ver o diabo lá fora aplaudir e dizer assim: foi para o culto, mais uma vez ela voltou para casa sem aliança com o Senhor. Mais uma vez ela voltou para casa afastada. Mais uma vez ela voltou caída. Foi só mais um culto. O diabo não pode nem dizer assim, graças a Deus, né? Mas ele pode dizer assim, graças a você, que quer continuar comigo, quer continuar mal, quer continuar desanimada, quer continuar na carne. E hoje Deus está te chamando. Deixa eu beber aqui um águazinho. Deus está chamando você, Deus está me chamando para a gente se posicionar e consertar onde está quebrado. Ei, eu não sei onde que você tem falhado, eu não sei onde você tem pecado, eu sei que Deus está te chamando para consertar. Deus está dizendo assim: olha, te conserta. Como no primeiro ponto eu falei, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. Ou seja, se a sua vida financeira está do jeito que está, toma um posicionamento, estude, mude ela. Se o seu casamento está do jeito que está, toma um posicionamento, estude e mude esse casamento. Sua vida a dois. Tem coisa que você não aceita, dê um basta, se posicione. Gente, pare de reclamar, resolva mais. Pare de botar a culpa, a responsabilidade nos outros. A responsabilidade da sua vida é sua. A salvação, ela é sua. É você que precisa se posicionar. E aí eu quero terminar essa mensagem nessa noite, que você chegou aqui, talvez saiu da sua casa, você disse assim: oh Deus, fala comigo, me dá uma direção. Usa o teu servo, usa o pregador. E o Senhor está dizendo na palavra dele: você tem que tomar uma atitude de coragem, você tem que se posicionar. Você está esperando que eu faça tudo. Eu não vou fazer tudo. Você faz a sua parte e eu faço a minha. Você faz o que é humanamente possível e eu faço o que é impossível. Você gera o possível e eu gero o impossível. Você dá um passo, eu dou outro passo. E aonde tu pisar a planta dos teus pés, ali pisa eu contigo. Pode aplaudir o nome do Senhor. Deus, abre a sua Bíblia no livro de Josué. Vamos ler aqui mais uma vez o que a diaconisa Luana leu. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos, igreja, ter coragem. Nós precisamos tomar decisões e atitudes ousadas. Sabe como é que diz lá no mundo? Eu e você precisamos meter o louco. Agora você entendeu, né, o que o pastor está falando. Eu e você precisa meter o louco. Uma atitude de coragem. Ser ousado. Engraçado, quando é para as coisas erradas, nós temos coragem. Quando é para as coisas da carne, nós temos coragem. Mas para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, a gente é desmotivado, a gente é desanimado. E não é assim que tem que ser. Você precisa se posicionar. Josué capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás o quê? Oi? E será bem sucedido. Aí você acha que a Bíblia não fala de ser próspero e ser bem sucedido? Está aqui as duas palavras no meio do versículo. Você sabe por quê? Porque a Bíblia não quer ir você de cabeça baixa, esmorecido, por conta do pecado, por conta da vida miserável, por conta de fragilidades, de flagelos. A palavra do Senhor, ela foi destinada a mim e a você, para a gente se posicionar como filho, se posicionar como herdeiro, se posicionar como homens e mulheres de Deus. Então, eu e você precisamos hoje, como está escrito aqui no versículo 8, colocar princípios em prática. Aonde a gente está falhando? Aonde a gente está errando? Igreja, aonde que você está falhando? Aonde que você está tendo brecha? Que o inimigo está olhando e está dizendo: estou vendo a porta aberta. Aonde? Vamos fechar essas brechas, vamos fechar essas portas, vamos nos erguer como igreja, vamos nos levantar como um povo forte, levantar essa muralha, fechando brechas, se posicionando como igreja, para que Deus possa olhar para mim e para você e dizer assim: olha aí, meu filho, íntegro, reto, que se dizia do mal. Olha aí, meu servo bem sucedido, um homem próspero, uma mulher de Deus próspera. Por quê? Quando você vai ver os judeus, você vê que eles são prósperos. Eles têm o maior recorde de prêmios Nobel. Os homens mais sábios, de QIs mais altos, vêm de Israel, vêm de Jerusalém. Por quê? Porque são cristãos, porque seguem Jesus? Nem todos. Mas sabe por quê? Porque seguem o maior princípio. Eles se comportam de forma inteligente, mesmo não conhecendo o Jesus que nós conhecemos, mas eles sabem que quem planta, colhe. Eles sabem que quem se esforça, alcança, quem se dedica, chega. Então eu e você hoje, ouvindo essa palavra que está no livro de Josué, aqui no capítulo 1, versículo 8, chega até nós o quê? A palavra de Deus dizendo o seguinte: ó, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Apenas não temas. Ou seja, eu não sei o que você tem que vencer hoje. Eu sei de uma coisa: que se você quer vencer, você vai ter que ter coragem, você vai ter que se levantar, vai ter que se erguer e entender que o que acontece na tua vida daqui para frente não é só para abençoar você. Deus está fazendo por você e através de você vai atingir outras vidas, porque sabe que se você for abençoado, teu marido é abençoado, teu filho é abençoado, tua família é abençoada, as coisas mudam para você e para quem está ao teu redor. Então eu e você precisamos andar em espírito, e para isso precisamos ser uma máquina de vencer a nós mesmos. Você vence a você mesmo quando você não quer ir trabalhar de manhã e mesmo assim se levanta e vai. Você vence a você mesmo quando você não quer ir para a academia malhar, mas você vai. Você vence a você mesmo quando você não quer tomar banho com aquela água gelada e você vai. Então vença você mesmo na pornografia, vença você mesmo na mentira, vença você mesmo na miséria, vença você mesmo em tudo que se diz respeito às coisas da carne, porque Deus te chamou foi para... Faz tempo que eu não digo isso, vou dizer hoje. Você nasceu para... Você nasceu para... Então fica de pé, vamos orar, louvado seja Deus, aleluia, vença a si mesmo.